Olá, eu me chamo Eduardo. Vou fazer uma apresentação para a disciplina de Metodologia da Pesquisa, abordando o tema Revisão de Literatura em Projetos de Pesquisa Tecnológica. Vou iniciar com uma breve introdução. Explicarei também como a revisão conversa com possíveis problemas e com a metodologia. A revisão literária, então, é basicamente um conceito que, em suma, se baseia na busca e análise de projetos e pesquisas já estudados e divulgados por outros pesquisadores, tendo como objetivo entender o que já se sabe sobre um determinado tema e até mesmo auxiliando a encontrar um caminho para responder novas perguntas ou preencher possíveis lacunas no conhecimento. E para isso são utilizados alguns meios de revisão. Os mais comuns geralmente são métodos confiáveis e relevantes, assim como livros, artigos, relatórios e entre outros. Quando se trata de tecnologias emergentes, a revisão se faz muito importante também, pois essas novas tecnologias ainda estão em expansão e consolidação, até porque elas evoluem muito rápido. E junto a essa evolução, algumas tecnologias e ferramentas acabam por se tornarem obsoletas ou, em alguns casos, elas se tornam muito necessárias em determinados setores. E assim, novos problemas e soluções são criados constantemente, ou seja, a revisão ajuda a perceber o que já se sabe e o que ainda precisa ser estudado mais profundamente. E quando falamos de revisão, ela se faz muito presente para identificar problemas existentes, seja em um contexto mais amplo do tema abordado ou em tópicos mais específicos. Em alguns exemplos, então, ela ajuda a identificar lacunas, ou seja, pontos que foram pouco ou nada estudados, possibilitando assim dar início a novas investigações acerca de determinado assunto. Ela auxilia também aos pesquisadores saberem se esse tema já foi abordado por outras pessoas e, no caso desse tema já ter sido estudado anteriormente, o referenciamento de métodos e ferramentas utilizados nessas antigas pesquisas será útil para mostrar novos caminhos para o desenvolvimento de futuras pesquisas. E isso se enquadra também em novos projetos e pontos de visão diferentes, permitindo que mais pessoas com experiência e conhecimento na área traga suas ideias e experiência para a resolução de problemas e na criação de soluções. Quando o assunto seria pesquisas tecnológicas, trará o mesmo benefício ao conhecimento, aqui abordado nas pesquisas já existentes, facilitando assim o andar da pesquisa. E isso se torna perceptível a importância da revisão quando é feito o planejamento
de qual metodologia será utilizada para o desenvolvimento desse projeto, assim como a identificação de métodos que já foram anteriormente utilizados, poderá tornar mais claro qual desses métodos será mais útil e trará mais resultado para atingir o objetivo desejado na minha pesquisa, por exemplo. Percebe-se também que fica perceptível também que é adquirido boas práticas devido ao conhecimento de antigos pesquisadores, como eles já se depararam com essas dificuldades e esses mesmos obstáculos, esse mesmo caminho percorrido agora. Boas práticas podem ser adquiridas, como como evitar perca de tempo em tópicos irrelevantes, deixar o trabalho mais limpo e claro e auxiliar em uma melhor forma de coletar dados para sua pesquisa. E assim como em todo projeto, possíveis desafios e dificuldades poderão surgir, porém muitos desses são comuns e podem ser previamente antecipados, assim deixando a equipe ciente de que poderão se deparar com eles. Em alguns casos é até mesmo possível evitar cair em alguns problemas desnecessários. Eu sou o Vinícius e agora eu vou explicar a parte de aplicação. Então, a aplicação da revisão de literatura em pesquisas tecnológicas, essas tecnologias emergentes, elas evoluem muito rápido. E a revisão de literatura, ela ajuda a entender quais são os métodos que já foram utilizados, quais ainda funcionam e quais as limitações ainda se fazem presente. Então, a aplicação da revisão de literatura em projetos que envolvem tecnologias emergentes é fundamental para garantir que a pesquisa ela seja conduzida de forma consistente e inovadora. Tecnologias como a inteligência artificial, a IA, computação em nuvem e internet das coisas, a IoT, elas evoluem muito rapidamente. Então, o que torna indispensável compreender quais são os métodos que já foram utilizados e quais permanecem eficazes e quais apresentam limitações. Então, por meio dessa revisão, é possível identificar testes realizados em campo ou em, ambientes controlados, além de analisar questões mais críticas, como as de segurança da informação, os problemas de latência em sistemas ali distribuídos e a escalabilidade das soluções. Esses aspectos eles são frequentemente abordados em estudos já anteriores e eles também fornecem subsídios para a definição de estratégias muito mais robustas. Por exemplo, pesquisas sobre a IA aplicada à saúde, elas revelam desafios relacionados à privacidade de dados, enquanto os estudos sobre a IoT, elas destacam muito mais problemas ligados à interoperabilidade entre os dispositivos. É, mas, além disso, a revisão ela também permite, né, compreender o uso de simulações computacionais e o desenvolvimento de protótipos, como etapas metodológicas recorrentes em pesquisas tecnológicas. Esses recursos são essenciais
muito essenciais para validar hipóteses antes da implementação em larga escala. Assim, elas reduzem os custos e os riscos. E, ao analisar trabalhos anteriores, o pesquisador pode decidir se seguirá essas abordagens já consolidadas ou se proporá as soluções inovadoras para superar limitações que ele identificou ali. Então, a partir disso, a revisão ela facilita na definição de como a pesquisa será conduzida, trazendo respostas para as perguntas antigas que ainda não haviam sido respondidas, trazendo novas questões para serem debatidas e mostrando qual seria a melhor direção a ser seguida. Resumindo, a revisão ela contribui muito para uma formulação de novas perguntas de pesquisa e também para a reinterpretação de problemas antigos, mas agora sob perspectivas atualizadas. Então, isso garante que o estudo ele não seja apenas, ele não reproduza apenas práticas que já são existentes, práticas que já foram utilizadas, mas avance no conhecimento científico. Assim, ele explora lacunas que ainda não foram preenchidas. Portanto, então, essa revisão ela ajuda a estruturar o estudo com base no que já foi testado e no que ainda está em aberto. Conclusão: percebe-se que a revisão de literatura amplia a visão do pesquisador, ajudando-o a prever possíveis erros e dificuldades que poderão vir a surgir. Porém, também ajuda a enxergar soluções que não foram consideradas. Além disso, permite a reinterpretação de problemas antigos, percepção de novos pontos de investigação e uma condução de pesquisa com muito mais clareza. Basicamente, a revisão de literatura desempenha um papel indispensável na condução de pesquisas tecnológicas, especialmente nas áreas que envolvem as tecnologias emergentes. Ao reunir e analisar estudos anteriores, né, o pesquisador ele amplia muito mais a sua compreensão sobre o tema e identifica quais seriam as lacunas de conhecimento a, a serem inseridas e antecipa os possíveis desafios. Essa prática, ela não apenas contribui para evitar muitos dos erros recorrentes durante a pesquisa, mas ela também possibilita a formulação de soluções inovadoras, de novas soluções e da reinterpretação de problemas sobre novas perspectivas, né? Sobre perspectivas atualizadas. Só que além disso, ela também fornece subsídios para estruturar a pesquisa com uma maior clareza, dessa forma orientando melhor a definição do problema, a escolha da metodologia a ser usada e a delimitação dos objetos.
Em um cenário marcado pela rápida evolução tecnológica, essa etapa ela se torna extremamente essencial para garantir que os estudos sejam relevantes, atualizados e capazes de gerar impacto científico e muito mais praticidade. Por fim, então, a revisão de literatura, ela não deve ser vista apenas como um requisito formal, né? Mas como uma ferramenta estratégica mesmo, onde ela vai fortalecer a qualidade e a originalidade das pesquisas. Assim, desta forma, ela permite que elas avancem de uma forma muito mais consistente e que contribuam para o desenvolvimento da ciência e da tecnologia. Aqui são as nossas referências e muito obrigado pela atenção.